Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Gésia, psicopedagoga aqui do Espaço Somari, e hoje eu vou receber a Dani Galvão para a gente conversar um pouquinho sobre disciplina positiva e criação com apego. Nós vamos esperar um pouquinho para a Dani chegar. Dá tempo de um pouquinho de gente também chegando, né? Olá, boa noite para quem está chegando aí. Deixa eu ver se a Dani já entrou. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Minha saga com fone sempre continua. Mas hoje, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Cadê você, Dani? Ah, a Dani chegou. Opa! Olá, cheguei. Oi! Tudo bom? Boa noite! Boa noite para todo mundo. Bora conversar, Dani. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Você está me ouvindo bem, Dani? Porque eu tenho a Eu tô te eterna, ouvindo ótimo. minha eterna saga com fones de ouvido. Não, aqui eu tô te ouvindo Ah, ótimo. então Eu tá tô bom. ficando ansiosa. Gente, já deu 8h03, cadê ela? Aí eu tava aqui desenroscando o trem, na hora É eu embola na vida. tudo. E, meu Deus do céu, não sei o que que eu arrumo, gente. Vou te falar, viu? Mas Dani, vamos. eu te conheço há muito tempo, mas eu queria que você se apresentasse pro pessoal, porque tem muita gente aqui que ainda não te conhece, né? E para eles saberem por Ai, que que eu te Jesus. convidei. Então, meu nome é Daniele, Dani Galvão. Eu sou professora na educação básica. Formei recentemente um mestrado pelo FMG e já tem um tempo aí que eu estou estudando, participando de grupos de estudos com pessoas bem queridas aí sobre disciplina positiva, criação com apego, comunicação violenta. Tem muito ainda para aprender, mas é um universo muito gostoso. Sim, E aí estamos aí tentando uma educação melhor. verdade. A Dani é mamãe, gente, também, igual a mim, né? Que eu acho Mãe que do essa, Miguel, essa é a parte que mais garante a nossa experiência, né? é verdade. Esqueci do pequeno, gente. Não, não esqueci. Com certeza não. Mas a gente se apega às vezes a contar um pouco da nossa história de experiência acadêmica, né? Mas a nossa experiência materna às vezes é mais grandiosa. E na verdade ele foi o meu marco, né, para essa busca. Então, não tem como. Verdade. Ô Dani, e então vamos começar falando um pouquinho sobre o que que foi a maternidade para você? Como que foi, já que foi esse marco, né, de visão Conta pra gente. Então, eu acho que, né, já foi essa questão de um marco. E aí já dá aquela sensação de um divisor de águas. E para mim foi muito isso. A maternidade foi um grande desafio, né? Para muita coisa da maternidade a gente não é preparado. E quando se vê com um pedaço de você fora do seu corpo, parece que o mundo muda completamente e a gente começa a questionar. Eu me considero uma pessoa relativamente questionadora e eu me senti muito mais questionadora de mundo e das situações em si. Então, com a chegada do Miguel, a minha vontade de pensar estratégias novas, em fugir de padrões que eu via muitos pontos negativos, então eu quis descobrir outras coisas. E aí, grupo de mães foi muito um super apoio, assim, um Sim. super aconchego, e me ajudou muito a abrir muitas portas. Foi muito importante durante esse início de construção da minha maternidade, que era ser mãe, enfim. Assim, eu não sei, pra mim eu tive um pouco de resistência até eu incorporar algumas ideias e tudo. Até uma questão de experiência que a gente traz de vida. Pra você, como é que foi? Foi mais tranquilo?
Eu lembro que a gente se encontrava muito, né, nos grupos de mães. Eu já tinha, acho que o É Ben já tinha verdade. nascido, você estava barriguda ainda. Foi, o Bento nasceu primeiro. Esses grupos, eu sempre gostei muito dessas ideias transformadoras. Então, eu me senti muito entregue, sabe? Nessas abordagens novas, eu me senti muito mordida por essas abordagens novas, sabe? Na sensação de buscar um formato diferente. E esses grupos, essas discussões, elas eram muito gostosas nesse sentido, porque eu me sentia pertencente a essas descobertas, sabe? Então, para mim foi muito importante. Apesar de que, ainda assim, a gente vem com muitos padrões dentro da gente, que, né, a gente fica tentando quebrar esses padrões que, né, acabou entrando É, na nossa vida. muitas vezes a gente reproduz sem nem. É uma coisa tão automática, né? Tão interna que a gente se vê reproduzindo e depois que a gente pensa, poxa, não era, né? Não era por aí, Exatamente. né? Então eu, pelo menos, fui muito assim, sabe? Né? Pegando um gancho aí, contando um pouquinho da minha história também. Eu fui um pouco resistente dessas abordagens novas pelo seguinte fato de que eu tenho uma família muito tradicional, eu venho de uma questão muito tradicional e tudo. Então, assim, eu ter um parto normal, um parto natural para minha família já foi o não acredito que você vai fazer isso. E o meu parto Tem como é. nem foi tão assim, né, inovador, nem fui tão, vai parir na água, nem nada assim, não. Foi uma coisa bem no hospital. Ok, né? E para mim não foi essa questão, não fui mordida de cara, igual foi no seu caso. Eu fui, né, aos poucos me desconstruindo, né? E até hoje eu me desconstruo bastante, né? Vou aprender, é um eterno aprendizado. Ô Dani, conta pra gente como é que surgiu esse seu interesse por uma educação com essas abordagens, né, menos convencionais, né, mais novas, né? Então, apesar da maternidade ter intensificado, eu senti que aflorou muito esse interesse de aprofundamento mesmo de estudos. A minha experiência na educação básica, sempre me incomodou muito, principalmente essas relações muito verticalizadas. A gente tem o tempo todo na nossa vida, em qualquer relação, seja familiar, seja no trabalho, a gente sempre tem essa relação verticalizada. E quando a gente fala de uma relação vertical, a gente fala de que tem alguém no poder, exercendo poder sobre o outro. E isso, na educação, no dia a dia, eu acho muito pesado. E isso me incomodou, sempre me incomodou muito, sabe? E eu sempre acreditei que podia ter algum jeito que dá para a gente conseguir um equilíbrio e dá para a gente separar autoridade de autoritarismo. Eu posso exercer uma autoridade leve, sabe? Para reduzir esse degrau dessa verticalidade. Então, assim, eu acredito muito, sabe? Em relações horizontais que são possíveis, relações respeitosas. E construir educação com isso. E o que é difícil, porque a gente vem de uma educação, né, como você até citou, tradicional. E não é só dentro da família a educação Sim. tradicional. O modelo de ensino ainda é muito tradicional. E isso que já me incomodava muito antes, sabe? É. E eu achei que foi uma coisa muito importante para esse pontapé aí. Você também era a professora doida da sala dos professores? Que todo mundo fala assim, nossa, lá vem ela falando esses trem. Eu acho que eu era mais com os alunos, É. sabe? Não sei nem professora doida, mas eu sempre gostei de ter uma relação mais variada com os alunos, Uhum. sabe? Eu sempre busquei muito isso. Pelo menos É. tentei, né? Porque foi Não, mas a difícil. gente vai, assim, eu sempre fui muito contra o sistema nesse sentido. Mas eu era professora doida, e era a Madre Teresa de Calcutá, que não xingava ninguém, que conversava sempre. Nossa, eu era esculachada na sala dos professores a vida inteira. Esse Mar de Teresa de Calcutá que não chama atenção, essa é uma visão assim que ela ainda é uma visão muito de senso comum, né? É, Que eu já fui chamada a atenção pelos meus superiores
dando a entender que eu era muito permissiva, que eu tinha que ser mais dura, que eu tinha que ser mais rígida, como se isso refletisse em resultados e refletisse enfim, é uma discussão muito ampla, né? Sim. Mas vem muito dessa questão tradicional. Eu já fui chamada a atenção por isso. Dizendo que não pode ter afetividade, né? Como se fosse uma coisa fria, distante. É verdade. E eu não acredito nisso. É verdade. E aí você pode contar pra gente um pouquinho o que é disciplina positiva, né? Vamos por parte, vamos começar pela disciplina positiva. Depois para muitas pessoas ainda é novidade, principalmente quando a gente pensa assim, disciplina positiva, criação com apego, o nome eu acho que ele às vezes traz muita confusão. E as pessoas elas têm muito medo da permissividade, que é um extremo também. Uhum. A permissividade não é boa, ela é um extremo que também traz situações negativas, ou, né, pode não fazer com que a gente alcance como a gente gostaria, uma educação que desenvolva habilidades. E eu acho que eu vejo, né, a disciplina positiva, tanto a comunicação violenta e a criação com apego, como uma forma de estar no meio termo. Você conseguir fazer uma educação efetiva, conseguir ensinar habilidades, valores, muitas coisas a partir de respeito, de afeto, conseguir cooperação em vez de obediência, sabe? Parece coisas pequenas. Eu odeio essa palavra, obediência. Nossa, isso aí pra mim é o fim. E a gente foi treinado a obedecer, né? A gente ouviu isso a vida inteira e não é nem culpa de alguém, mas como só reproduzindo. É porque ela tem um significado, assim, eu acho muito pesado, né? Primeiro, assim, porque as pessoas, assim, não sei, vou entrar até um pouquinho, né, na sua fala, mas eu acredito que as pessoas ainda pensam muito na disciplina positiva justamente com a questão da permissividade, e é o contrário disso, ela vai num caminho de equilíbrio ali, onde o adulto e a criança, elas têm ali um ponto de respeito mútuo muito grande. Então, não quer dizer que você vai ser permissivo, quer dizer que você vai ser gentil e, ao mesmo tempo, firme. É exatamente isso. E eu já ouvi, assim, infelizmente, a gente vai ter que fazer uma polêmica aqui, né? Mas eu já ouvi diretores de escolas famosas, escolas grandes, falar assim, não, a minha disciplina aqui na escola, ela é positiva. Mas a minha disciplina é positiva. Aí, assim, depois dessa fala, assim, eu já não consegui ouvir mais nada que a pessoa fala. É tipo isso, sabe? Olha só, a pergunta da série que tá colocando aí, eu acho isso genial, porque ela fala assim que tem filha, né, de 18 e 12 anos, que inclusive, né, 6 anos de diferença bastante diferença. E perguntando se ainda dá tempo. Gente, sempre dá tempo. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa que você conseguir trabalhar o seu modo de se relacionar, incluindo mais respeito sempre, gente, isso é muito transformador, sério. E sempre dá tempo, porque... Eu acho que isso a gente tem que levar para todas as relações. Sim, e quando a gente começa a entrar nesse mundo, você não pensa só no seu filho. É o que você acabou de falar, a gente começa a querer isso para todos os locais, para todo mundo que eu me relaciono, sabe? Porque a gente, sem querer, se coloca em posições de eu sou o pai, eu sou a mãe, tenho poder sobre o meu filho. Então, a gente volta na questão da obediência, né? Daquela educação tradicional, autoritária. E aí, quando a gente fala autoritarismo, a gente pode ter aquele autoritarismo extremo, né? De gerações passadas, que o filho obedece os pais, a mulher obedece o homem, e o homem obedece o chefe, aquela coisa muito rígida. Mas tem autoritarismos em relações muito mais amenas, né? Que ela acaba, como que se fala, invadindo, ou até mesmo diminuindo a dignidade da pessoa. E aí, às vezes, a gente tem uma dificuldade de colocar a criança como um ser que... Eu acho que a gente não racionaliza isso, mas a gente, muitas vezes, sem querer, tira a criança de uma posição de dignidade
numa tentativa de educar. Sim. Eu acho isso Isso, exato. é complicado. Mas, assim, e é algo que, assim, a gente tem que estar sempre desconstruindo, é reflexão diária o tempo todo, porque são questões que até são muito sutis e são imperceptíveis e são reproduzidas sem maldade, sem pensar, né? E que a gente também pode E pedir nessa desculpa e voltar situação, atrás, tá, gente? Então, assim, isso é uma das principais ferramentas, sabe? Isso é uma das principais ferramentas. E eu acho que é interessante que essas abordagens, ela parte do pressuposto que todo mundo, todo ser humano, precisa se sentir aceito, precisa se sentir pertencente e precisa se sentir amado. E aí, se a gente pensa assim, um adulto, que aí você já tem, né, tem uma maturidade neurológica bem avançada, se a gente for pensar nisso. Ele ainda precisa se sentir pertencente em qualquer ambiente que ele entra, seja o ambiente familiar, o ambiente de trabalho, o ambiente de amizade. Ele precisa se sentir amado ali, né, ou ele ter algum tipo de atenção ali, ele se sentir aceito por esse grupo. E aí, se a gente inverte isso, pensa em uma criança, desde uma idade muito nova, a um adolescente de 18 anos, que ainda está com questões neurológicas mesmo em desenvolvimento. Essa sensação é muito mais aflorada. E a gente precisa olhar para isso, sabe? Da necessidade da criança se sentir pertencente, se sentir amada, se sentir aceita no ambiente. é verdade. E a devoção que o filho tem pelos pais. Eu fiz um TCC, quando eu fiz, né, a pós-graduação em psicopedagogia, eu fiz um TCC voltado para a questão de gênero, né, que não tem muito a ver com o que a gente está falando agora, não é bem o assunto que a gente está falando, mas eu lembro que eu finalizei o TCC com uma frase que foi super polêmica na época, que todo mundo, sabe? E que era assim, eu tinha visto essa frase numa exposição, que era o afeto tudo afeta. E eu acho que a questão da afetividade dentro de qualquer ambiente, dentro de qualquer relação, igual a gente está falando, é muito importante para a criança pequenininha, porque ali ela vai desenvolver personalidade, ela vai desenvolver, tá em desenvolvimento completo, né, integral, como para os adultos também. Eu falo em trazer para outras relações, porque a gente traz com a gente também as nossas referências, as nossas relações com as pessoas, dentro de uma posição de igualdade, de respeito, é muito mais prazeroso, o seu dia fica muito melhor. E gera muito mais gentileza gerando gentileza, né? Que é o poeta dizia. E eu acho que é exatamente isso, sabe, Jéssica? E as pessoas, elas têm muito medo da disciplina. Não é nem medo, eu acho que é desconhecimento mesmo. Porque não consegue ver que com afeto, com respeito, possas também dar limites, colocar limites, Sim. né? E coloca isso como uma coisa separada. E eu acho que está tudo junto. Só muda a abordagem, em que a gente coloca o respeito à frente de tudo, a gentileza acima de tudo. Você pode, né, e deve ser firme quando tem que ser, mas não precisa perder essa afetividade, né? E isso eu acho muito forte, muito, muito, sabe, importante, assim. Dani, vamos tentar fugir um pouquinho aqui do roteiro, mas vamos tentar fazer, colocar ali, colocar, né, aqui alguns exemplos que a gente pode usar, porque eu acho que assim fica muito vago a gente comentar e falar, igual o pessoal está comentando aqui, que realmente uma desconstrução, a gente traz, né, toda uma questão familiar, histórica, né, de reprodução dessas questões, né, desses tradicionalismos. Mas, e na prática, né? Como é que funciona essa disciplina positiva na prática? O que a gente. Me ajuda a lembrar aqui, me ajuda a pensar nos exemplos para a gente colocar aqui para o pessoal entender. Olha, bom, a gente pode colocar exemplos de várias situações do dia a dia. Começando com, por exemplo, crianças pequenas. Que muitas vezes a criança pequena, ela entende, né, pequenos comandos, ela entende o que você está falando, mas tem muita dificuldade
de obedecer. E aí, então, às vezes, sem querer, a forma que a gente vai tratar tá manuseando alguma coisa e cai no chão. Ou bate alguma coisa, quebra alguma coisa. E por às vezes, né, estava ali sendo criança, mas desatenta e quebrou alguma coisa importante, estragou alguma coisa. Acontece. Mas aí, muitas vezes, a gente, na hora que vai abordar a criança para falar assim, não faça isso de novo, ou para de correr, né? Tá pulando do sofá, e a maioria das vezes a gente fala muito o que a criança, ou o adolescente, ou a pessoa, o que ela não deve fazer. E aí a disciplina positiva, ela fala muito da questão do direcionamento. Ou uma ferramenta que é usar perguntas curiosas. O direcionamento poderia ser assim, a criança está pulando no sofá. Eu não gosto que a criança pula no sofá. Então, ó, primeiro que a gente parte desse pressuposto. Quem não gosta é você, adulto. E aí, muitas vezes, ele fala assim, eu tô irritada. Você tá me irritando que você tá pulando nesse sofá. Mas quem tá irritado é você, a criança tá ótima, né? E aí já é uma questão que a gente pode pensar também. Mas nesse sentido, ó, duas ferramentas possíveis nessa situação seria o sofá, você já direciona, em vez de para de pular no sofá, você pode dizer que o sofá ele é feito para sentar. Você quer pular no chão? Você quer pegar uma almofada e pular na almofada no chão? Então, olha só, eu dei o limite, disse assim, olha, o sofá é para sentar. Eu dei a minha informação e ela entende. E uma informação pequena também, que não adianta querer dar aquele discurso, né, que no final vai rolar um certificado que não vai acontecer. A criança não vai entender. Nossa, quem nunca deu o sermão e quem nunca passou pelaquela lavada de cara? Nossa, seja objetivo, gente. E é isso. Assim, uma das principais, eu acho que mais simples ferramentas, ela é essa ideia de você, em vez, porque a gente sempre parte do pressuposto que está entendendo o que a gente quer. A gente sempre acha que está sendo claro porque a gente já está pensando, olha, eu quero isso, então eu falei e pronto. E nem sempre a gente está se fazendo entender. E quando, então, eu quero direcionar esse comportamento, então vamos supor, aí colocando para pessoas mais adolescentes, por exemplo. Bagunça, roupa jogada, roupa suja pela casa, coisas do tipo. Talvez a pessoa simplesmente vai começar a gritar, não aguento mais ser roupaiada todo dia, já falei com você, e aí começa aquelas salações. E aí, poderia usar pelas perguntas curiosas, que instigam. Inclusive usar o humor. O humor é excelente, gente, pro dia a dia. Dizer assim, engraçado, né? Essa roupa, ela tá morando agora, esse é o novo local de morada dessa roupa, a pessoa já vai olhar pra você com aquela cara assim, né? Acho que eu preciso tirar aquela roupa dali. Então, assim, já, em vez de criar uma coisa de tensão, você já trouxe uma gentileza e já deu o seu recado. Não, mas eu quero ser mais direta, porque indireta aqui em casa já não está funcionando. Pode fazer acordos, né? E muita coisa da disciplina positiva que ela fala, a gente precisa, o adulto, ele precisa colocar muito mais o que ele vai fazer do que o que ele quer que o outro faça. Por exemplo, sou o chefe da casa e eu que organizo as lavagens das roupas, continuando no exemplo da roupa. Dizer assim, olha, as roupas que estiverem no cesto serão lavadas. Ou só serão lavadas as roupas que são nos cestos. Aí começa a ficar sem calça, começa a ficar sem uniforme, começa a ficar não sei o quê. Vai gerar uma consequência. E é um exercício de paciência, porque você vai ver a roupa ali no chão e vai ter vontade de pegar, vai ter vontade de jogar, botar fogo naquela roupa. Mas é um exercício de paciência. Que é o que me fala. Tem uma pergunta aqui, ó. Como você gerenciar a sua emoção e não descontar nos filhos no dia que você não está bem? Isso aí, gente, a própria pergunta já fala, você não está bem, né? Então, já partimos por aí. A gente tem o direito de não ficar bem, né? Mas... Claro, e isso daí eu acho interessantíssimo, porque primeiro que a gente tem muita dificuldade de lidar com sentimentos. A segunda questão é a gente tem muita dificuldade de expressar sentimentos para os filhos
porque acha que não é local, que é como se fosse querer blindar os filhos, sabe? Então, assim, ele tá vendo que você tá nervoso, ele tá vendo que você tá irritado, ou se não, né, ele às vezes nem percebeu isso, você pode simplesmente dizer assim, olha, eu não estou num dia bom, eu não estou num momento bom. E ser claro, e ser sincero. Porque quando você já expressa, antes da sua explosão de raiva, antes da sua Seu ápice explosão de né? choro, se for uma situação desse tipo, você já está avisando que você está precisando de espaço, que você está precisando de respiro. E aí, uma das técnicas que a disciplina positiva ela coloca é que primeiro colocar essa eu acho isso muito, muito importante, dessa questão de culpa, gente. Não é culpa, sabe? Porque muitas vezes a gente, sem querer, se culpabiliza por estar sentindo ou por fazer algo e se arrepender depois. Sim. Mas a gente precisa se responsabilizar pelo sentimento e o que fez desse sentimento, sabe? E tomar consciência desse sentimento. Olha, hoje eu estou com raiva, hoje eu estou triste, hoje... Primeiro é para você. E aí, se você tá na consciência, você olha, hoje eu tô com raiva. E resolver coisas com raiva não traz... Todo mundo sai ferido ali. E a gente não quer isso, sabe? A gente tem muito também aquela sensação de que precisa resolver os problemas na hora. Acontece uma situação inesperada e se sentiu extremamente irritado com aquela situação, mas eu preciso corrigir agora. A criança não vai deletar aquela situação na cabeça, o adolescente não vai deletar a situação na cabeça. Posso falar assim, olha, eu estou com raiva agora, então, ó, não é você tá me irritando, eu estou irritada agora, preciso respirar, sai de perto, escolhe um canto, respira, se isola. Você tem esse direito. Comunica que você precisa desse espaço, sabe? E espera acalmar. Mas e se for a explosão da criança, do adolescente? Aí, nós adultos assumirmos a corresponsabilidade de ensiná-los a lidar com as emoções. E ajudá-los a reconhecer esse sentimento. Você está nervoso, você está com raiva, você está decepcionado, você está triste, tô certo, é isso mesmo? A criança, a pessoa já começa a se sentir acolhida. Porque senão a gente entra num loop de emoções e tira o foco da resolução. E com a criança é muito importante que a gente nomeia também essas situações. E a criança aprende a nomear os sentimentos, aprende a nomear as emoções que ela está sentindo, para que ela entenda também o que está acontecendo com ela, né? Habilidade, gente, né? Jéssica, dar consentimento é algo difícil. E a gente conseguir passar isso, sabe? Conseguir trabalhar a inteligência emocional, eu acho fantástico. E eu acho que a gente começa por aí, sabe? Reconhecendo os nossos sentimentos e ajudando a criança a reconhecer os sentimentos dela. Às vezes, por exemplo, a criança pode dizer que ela está com raiva, e na verdade ela está com ciúmes. Ela pode dizer que está com raiva e está sentindo inveja, entendeu? De alguma situação. E não é negar os sentimentos, é conseguir acolher, conseguir fazer a pessoa se entender que ela pode sentir. E a gente aprendeu muito a não sentir, né? Cala a boca, engole esse choro, não fala nada, aqui quem manda sou eu. A gente aprendeu muito isso. Então é fazer um caminho reverso. É um caminho reverso. Engole esse choro, vou te dar o motivo real para você chorar. Quem nunca, gente, ouviu essas frases? E é muito engraçado porque isso daí, né, pegando aí também uma partezinha, tem até uma pergunta que depois a gente vai falar, né, dela, mas é engraçado porque, por exemplo, um adulto que cai na sua frente, você pergunta pra ele, e aí, como é que machucou e tal, não sei o quê. A criança cai às vezes, eu já vi isso milhares de vezes, vocês todos com certeza também já viram. Não, levanta daí, caiu, machucou não. Levanta daí, bora, vida! Só tira poeira aí, ó. Sabe? Então, assim,
legitima o adulto que cai e a criança, né, não tem ali a vez dela de cair, machucar. Isso aí é um exemplo mínimo. Tem N exemplos que a gente pode dar aqui de que a criança ela não é legitimada como gente, né, primeiramente, e que a gente Sim. ele passa por cima dos sentimentos dela. Aí tem uma pergunta aqui que fala assim: quando o adulto não consegue, não entende ou não reconhece esses sentimentos? Eu não entendi a pergunta Ela e está passou muito rápido fixada, que eu porque ela não está consegui fixada acompanhar, aqui, deixa eu te pessoal. falar. E quando os adultos não entendem ou não reconhecem esses sentimentos? Gente, isso aí é um conflito adolescente, gente. Quem nunca se sentiu injustiçado? E é muito complicado porque a disciplina positiva, quando a gente vê assim, nossa, é um mundo que a gente quer para todo mundo. Mas as pessoas elas precisam estar abertas, sabe? A enxergar que amor nunca vai ser demais, que respeito nunca vai ser demais. E aí, uma das formas que eu acho importante é o adolescente conseguir se colocar, mas sempre também de forma respeitosa. Na adolescência, a gente tem um turbilhão de sentimentos e às vezes tem dificuldade de controlá-los, principalmente quando a gente sente raiva. Deu uma travada aqui, não sei se foi só para mim, mas aí a pergunta que fala um pouquinho sobre a questão do adulto, né, gente? Eu acho que o adulto, a gente tem que fazer esse trabalho interno também de reconhecimento. Que sente. Principalmente quando a gente não sente abertura, Ô, mas Dani, diálogo eu acho que no caminho. travou um pouquinho. Eu não sei se foi só para mim ou se foi para todo mundo. Tem uma pessoa falando aqui que travou também. Eu acho que a gente perdeu uma parte que você falou. Eu não sei de onde que travou, mas eu acho que o que eu estava falando é que dentre, né, essa questão dessa educação tradicional, autoritária, verticalizada, ela tem muitas questões que refletem. O adulto está tentando educar, o adulto está tentando ensinar, está tentando mostrar valor, está tentando conduzir um comportamento e a forma como que é feita gera ressentimento na pessoa. E às vezes para o adolescente é muito difícil comunicar isso, porque ele está se sentindo injustiçado, porque às vezes a ação foi desmedida e aí ele começa a sentir raiva disso ter acontecido com ele. E aí muitas vezes vem a rebeldia, e aí começa a perder, todo mundo começa a perder o controle dessa situação. E há várias formas de expressar isso. E para o adolescente, seria a tentativa de mostrar o seu lado, mas sempre de forma respeitosa. Porque senão a gente começa a entrar em combate. E aí o adulto quer mostrar que ele que manda porque ele é adulto, simplesmente é um título, né? Eu sou adulto. E muitas vezes o adulto encerra o diálogo, que não é diálogo, com quem manda aqui sou eu, cala a boca e some daqui, Porque sim. vai pro seu quarto, porque sim, sabe? Então, assim, eu acho que o caminho é buscar ferramentas que consiga ter um diálogo com esse adulto dentro da realidade. Não é Eu acho que o fácil. maior desafio da disciplina positiva, da criação com apego, é justamente essa questão que a gente tem com a gente mesma, essa questão interna, né, de desconstrução e de reflexão o tempo todo. E o desafio maior, que até entra na nossa pauta ali um pouquinho, eu acho que é essa questão da gente ter ali o discernimento e a criatividade na hora, porque a criança, o adolescente, a criança, e em especial também as crianças, né, com transtornos. Por exemplo, vou dar o exemplo de crianças autistas, né? Elas fazem uma leitura de mundo, uma leitura de expressão muito grande e são muito espertos nisso. Então, eles vão trazer para você ali uma resposta, uma pergunta e que vai te desafiar. E muitas vezes você também não vai estar preparado para aquilo ali. Então, é um exercício, né, de criatividade, de tudo. Né? Eu acho que é o maior, para mim, Gésia, é o maior Eu acho que desafio. é isso mesmo, sabe? Só que
A Isa Minatel, ela fala muito essa frase que é preciso estudar para ser pai e mãe. E eu concordo tanto com essa frase, porque senão a gente começa a repetir padrões. Senão a gente não consegue quebrar esse padrão e não consegue sair, porque é difícil a gente escolher um caminho. Por exemplo, quando a gente fala assim, o adulto ele precisa de ter autocontrole. Mas como se eu não aprendi isso quando na infância? Ou eu não aprendi isso de uma forma direcionada, de uma forma intencional. Sabe? A gente aprende sentimentos de uma forma muito louca. Eu aprendo raiva vendo alguém explodindo. Eu aprendo sobre tristeza quando me doendo muito. E o que eu faço com essa tristeza? Então, eu acho que é muito isso, sabe? Buscar caminhos em que consiga autocontrole. Porque eu já ouvi frases do tipo... quando a gente fala, para mim, né? Uma das dificuldades da educação de filhos e qualquer outro tipo de relação é relativizar a violência. E aí, quando a gente fala de violência, a gente fala muito de agressão física, e aí pensa sabe, porrada, couro, blindado, aquelas coisas todas. Nossa. E não é isso violência. A gente tem violência, sabe, um grito é violento. E aí, fala assim, mas, né, ninguém é perfeito. Claro, ninguém é perfeito. Você vai errar, você vai gritar, mas é a questão do autocontrole quando você começa a olhar para dentro de você, que assim, eu tenho esse impulso de gritar, eu tenho esse impulso de bater, de você perceber que você está sentindo isso e conseguir não gritar ou não bater. Conseguir não botar medo para querer que a pessoa atenda o seu pedido, a sua ordem, através do medo. E muitas coisas, porque o autoritarismo, ele funciona porque na hora interrompe o mau comportamento. Na hora. E aí, então, você está vendo o resultado ali. Você gritou, a pessoa parou. Você gritou, ela começou a arrumar o quarto. Você gritou e tal. Ou, né, as pessoas que ainda têm esse ímpeto de também, bater... né? Os castigos. Gera dor por todos os lados. Não tem uma pessoa que bate no filho e tudo bem, eu tô ótima, né? Dói na pessoa. A gente já ouve frases do tipo, dói mais em mim do que no outro. Não. Sabe? Assim, minimizar a dor de quem bate, de quem apanha. E a gente não tá falando de dor física, é dor na alma. Exatamente. Não é? É pensar que a pessoa que você mais ama, a pessoa que você mais admira, que é o seu pai, a sua mãe ali no momento, está te batendo, está te colocando um castigo físico, um castigo verbal, né? E te impondo uma coisa ali que pensa, né? Assim, a gente tem muitos comentários aqui, Dani, e eu queria falar todos, mas eu não sei se vai dar tempo. Eu tô acompanhando aqui, mas eu tô vendo que a gente tá falando e tá bacana, mas o pessoal tá comentando bastante aqui. Mas só uma questão desse da violência, eu acho assim, nossa, eu acho isso um ponto tão importante. Sim. Porque assim, o que eu acho mais interessante é quando eu vi, né, desses grupos de estudos da disciplina positiva, de uma pessoa virar para mim e falar assim, olha, eu tenho um impulso de bater. Me vem essa vontade, essa gana de bater quando está com raiva. E uma pessoa reconhecer isso e conseguir tentar fazer diferente, eu acho tão sensacional. E o problema de quando a gente relativiza a violência, por exemplo, eu tô batendo porque você merece, eu tô batendo porque eu te amo. E como você falou, gente, filhos reverenciam pais. E sem querer a gente constrói né, capas de heróis. Pai, mãe são heróis. Gente, a gente precisa muito desconstruir que pais são heróis. Pais são humanos, pais sentem. E a gente precisa mostrar isso para os nossos filhos, para as pessoas que a gente se relaciona. Eu sou pai, mas eu sinto tristeza, eu sinto emoção, eu sinto raiva. E assim, e com isso a gente vai tentando colocar os sentimentos nos lugares, sabe? Ô, Dani, só não te cortando um pouquinho, eu tô muito Faustão hoje, mas só te cortando um pouquinho. Eu acho que é muito importante, eu acho que foi até aquela pergunta que ficou lá atrás, a questão do adulto. Gente,
vai fazer terapia. Não está conseguindo identificar seus sentimentos, suas relações. Vão para terapia, gente. Para de postergar essa questão. Isso aí já deu, né? A gente Vamos ouve tanto falar entender assim, ai, que autoconhecimento, psicólogo não é. isso é lindo. Não tô doente, sabe? Gente, Esse tabu já deu, chega, né? eu concordo 100%, porque assim, todo adulto tem uma criança ferida. Todo adulto tem uma criança Falou ferida. tudo. E é aquela situação assim, deixa eu olhar para essa criança, para essa minha criança ferida. O quê? E a gente não está falando de culpar nossos antepassados, tá? Não é culpar antepassados, mas é o que aconteceu, porque tudo que foi feito com uma intenção de fazer o bem, de educar mesmo. Ah, eu já vi frases do tipo, fazer o quê? Não fazer o quê, né, filha? Precisa. Ou seja, porque não conhece outras opções. Só que agora a gente tem informações aí que existem. Então, por que não procurar ajuda terapêutica para lidar com essa criança ferida? Então, por exemplo, se hoje eu sou uma pessoa que tem dificuldade de ser apontada como errada, se eu sou uma pessoa que tem dificuldade de sair da posição de poder, se eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de me expressar, porque a educação violenta, ela pode resultar em várias formas, né? Pode ser aquela pessoa que dá muito trabalho, a gente ouve, né? Nossa, eu dei muito trabalho para os meus pais. E aquela pessoa que foi boazinha. E a boazinha, muitos estudiosos falam que é um dos piores rótulos que a pessoa pode carregar. Porque o bonzinho, ele não se expressa, ele não fala o que sente, ele engole sapo, ele está muito mais sujeito a abusos de qualquer natureza, porque o bonzinho, ele não consegue se colocar, ele é submisso, e aí ele traz a submissão para várias relações da vida dele. Pode ser de chefia, pode ser, sabe, da vida adulta, de um relacionamento amoroso. E, gente, terapia, um bom terapeuta. Gente, tem tantos bons terapeutas desse mundo. Não é fácil, tá? Você não vai sair lá assim, vou na terapia e sair. Sempre saltitante. Oxe, e é difícil, porque a gente mexe em gaveta que a gente não está disposta a mexer também, né, gente? Mas é doído, mas eu acho que engrandece também a gente enquanto pessoa, né? Ô, Dani, eu queria que a gente falasse um pouquinho, porque a gente está com o tempo meio apertado. Essa questão da criação com apego, será que a gente consegue fazer um paralelo da criação com apego e da criação com culpa? Porque eu acho que é muito confuso essa questão, sabe? Vou tentar explicar o que eu tô querendo dizer. Eu sei que você entendeu, mas talvez não tenha sido claro para as pessoas que estão assistindo. Mas, por exemplo, uma mãe que é mãe solo, que não tem rede de apoio e que a criança fica na escola o dia inteiro. E aí ela busca a criança na escola à tarde e aquele período que ela tem com aquela criança é de 2 horas até a hora do sono e pronto. E ali ela passa a sentir uma culpa e emprega a permissividade. O que é diferente da criação com apego e que muitas vezes a gente nomeia essa permissividade, essa culpa como criação com apego. Mas aí é aí que entra o que a gente vai falar. Eu acho que às vezes a gente até se confunde o que é permissividade. O que é permissividade? Eu falar sim pro meu filho? Porque permissividade é você dizer que ele está livre para fazer do jeito que quiser, como quiser, que, sabe, permissividade, eu acho, a gente às vezes se intitula como permissividade por ter falado um sim. Gente, falem muito sims, sabe? Se não tiver perigo, se não tiver alguma situação em risco, por que não falar sim? Sabe? E às vezes as pessoas elas sentem medo de falar sim para os filhos. Sabe? Eu sinto essa questão do tipo, se deixa a criança fazer uma coisa que está com muita vontade, e é coisa de criança, ou coisa de adolescente, ficar batendo papinho lá, horas e horas com os amigos. E eu preciso controlar isso.
sabe? Aquela fissura por controle. E a criação com apego, ela não é ser permissivo. Você dá limite, você diz não quando tem que dizer não, mas você traz segurança emocional para o seu filho. É dizer que eu estou aqui. Você, às vezes, né, a criança ou adolescente não está conseguindo comunicar com os pais e você não vai, né, fazer um escândalo, fala comigo, né, eu vou te obrigar a falar comigo. Mas eu tô aqui para te ouvir quando você se sentir à vontade. Uma das formas, né, uma das ferramentas, inclusive, antes de você tentar colocar um pedido ou algo para a criança ou adolescente, é você tentar se conectar. Como que você pode se conectar? Nomear sentimentos, que a gente já falou. Você pode tentar se comunicar, por exemplo, colocando uma situação que você já se passou. Gente, eu acho que o adulto, ele esquece que já foi adolescente. Ele esquece que já foi criança. E a gente sabe muito bem como é ser adolescente. E aí, por exemplo, uma situação que, né, acho que é super comum, jogos. E os pais não sabem como direcionar o limite para os jogos. Por exemplo, jogos online e tudo mais. E aí acha que se deixa jogar, está sendo permissivo. E que se fala não, está sendo rígido demais. Então, que tal a gente entrar num acordo? Coloca esse adolescente, coloca essa criança para propor uma solução. Então, vamos conversar que, né, muitas horas e tal, não é saudável. Se a criança ainda não tem essa noção, Me vai conta conversando como que é com o ela. jogo. Deixa ele explicar como que é. Às vezes ele mesmo vai fazer autocrítica. Jogos. Exatamente, sabe? Como que é esse jogo? O que precisa para jogar esse jogo? Tem que ser esperto, tem que raciocinar rápido, tem que ser, sabe? Demonstra interesse pela vida e pela situação do adolescente. Eu acho que o adolescente, a criança, ele se sente muito à parte às vezes, porque é como se a vida dele não tivesse interesse. Porque a obrigação dele é só estudar, sabe? E aí, quando ele não está fazendo essa obrigação, ele, sabe, não está trazendo a expectativa. E eu acho que uma das estratégias é o adulto, inclusive, equilibrar, achar um controle dessa expectativa. Porque a expectativa é do adulto, não é da criança, não é do adolescente, sabe? Então, eu acho que a gente primeiro precisa muito quebrar essa ideia, esse medo de ser permissivo. Porque ser permissivo, na minha cabeça, é você deixar a pessoa solta de qualquer jeito, a qualquer hora. Do tipo, tá na hora de almoçar. E aí, então, você, não, espera aí que eu tô jogando. Autoritário. Tá na hora de almoçar agora. Ou seja, não, né, eu não tô demonstrando qualquer empatia, qualquer respeito, pelo menos porque ele tá jogando, não interessa. Se eu, adulto, não me importo com esse jogo. Mas para ele é importante. E aí, o permissivo então tá bom, fica aí. Come a hora que você quiser mesmo, não tô ligando. Isso é permissivo. O que poderia ser, então, uma disciplina positiva, uma educação não violenta? Olha, agora tá na hora de almoçar. Quanto tempo você precisa para encerrar o seu jogo? Para encerrar a brincadeira, então, eu acho quando a criança é menor, né? Fazer contagem, cara. Aqui funciona muito a contagem. Fala assim, chora para entrar pro banho, chora para sair pro banho. E uma estratégia super fácil é fazer contagem. Fala assim, olha, a adolescente está no jogo, a criança está na brincadeira ou está no banho e não quer sair. Fala assim, olha, vamos contar até 10. Ou você tem 10 minutos, dá para você acabar? Gente, você não pode esperar 10 minutos, tem que almoçar ali agora, naquele momento? Claro, tem situações que não dá, tem horário para cumprir. Que é isso. E é importante também você se organizar enquanto adulto, porque você tem o controle de tudo isso, inclusive o controle do relógio, que você sabe olhar, e a criança às vezes não sabe ainda. Né? Então você se organize para que você tenha tempo, planejamento, para que ela crie. Porque ali, por exemplo, a criança, né? Você está falando dos jogos, questões dos adolescentes e tal, mas a criança, muitas vezes, ela está ali no processo de faz de conta. E que a brincadeira tem história que não tem fim, mas tem história que ali precisa de uma construção. Então, assim, dar à criança, olha, deixa eu te falar, a gente tem um compromisso tal hora, e eu gostaria que daqui 5 minutos você fosse encerrando a sua brincadeira para que a gente pudesse sair.
Então ali a criança ela vai ter o prazo para finalizar aquele processo, para finalizar aquela história que ela está construindo, aquele faz de conta, né? E ali você está dando para ela né, a oportunidade de terminar o planejamento dela. Você está se planejando, você provavelmente não vai sair atrasado, porque ela mesma vai se organizar para fazer aquela situação funcionar. É, E é uma coisa muito simples, né? E Desculpa, pode funciona. continuar que eu te Não, e interrompi. funciona. E funciona que eu já testei Porque N a vezes. funciona porque a criança e a previsibilidade da segurança. Então, quando você tá atrasado, que a criança faz tudo ali agora, no seu tempo, a criança está com outra vibe, outra cabeça, outro momento. O adolescente é igualzinho. Gente, o adolescente é estabanado. Dentro do corpo dele tá um turbilhão de hormônios e ele está muito confuso com o que está acontecendo ali com aquele corpo. E a previsibilidade gera muita segurança. Criança pequena adora assistir 1000 vezes o mesmo filme. Não é porque é falta de criatividade, porque aquilo ali gera segurança. Então, vai sair para um lugar que você espera tal comportamento. Conversa com a criança antes, diz o que vai acontecer, o que se espera que aconteça. Um passeio no shopping, a gente vai passear, eu não vou poder comprar nada, ou eu vou poder comprar uma coisa, a gente vai tomar só um sorvete, o que você vai escolher. Outra ferramenta que eu acho sensacional da disciplina positiva é dar escolhas limitadas. E aí a criança ou o adolescente, ele se sente pertencente àquele grupo. Por exemplo, se você ainda escolhe a roupa do indivíduo, você prefere uma blusa vermelha ou uma blusa azul? Não tem opção. Vai ser uma dessas aqui. Você prefere tomar banho com... Você prefere tomar um banho agora ou daqui a 5 minutos? Ou seja, não tem opção. Ela precisa tomar banho. Mas olha só como você está dando... Oportunidade Você tá de jogando uma... escolher e de ter uma, né, pelo menos uma participação ali naquela situação. E dá uma sensação de pertencimento àquilo ali. Eu também escolho, eu também proponho. E nessa questão, por exemplo, quando, né, se for uma criança que já tem uma articulação, ouça, sabe? Será que esse argumento tem sentido? Você pode dizer isso olha, tem sentido o seu argumento. Então, da próxima vez, a gente faz do seu jeito. Entendeu? Porque assim, a gente tem muito medo de perder o controle. E quando a gente estabelece uma relação respeitosa, não precisa ter medo de perder controle. Sabe? Porque assim, quando o respeito é mútuo, sabe, de todos os lados, por exemplo, alguém começou a levantar a voz. Eu acho que se um dia meu filho virar para mim e falar assim, você não tem o direito de gritar comigo. Nossa, eu acho que eu vou agarrar ele e falar assim, você aprendeu muita coisa, cara. Sabe? E eu acho que é isso. Então, por exemplo, eu vou te ouvir assim que você abaixar o seu tom de voz igual ao meu. A gente pode continuar conversando. Ou seja, eu estou colocando limite ali. Mas eu estou colocando limite de uma forma respeitosa. Ou senão, olha, eu estou vendo que você está muito nervoso. A gente pode conversar assim que você estiver pronto. Se você quiser ir para o seu quarto, se acalmar. Ou se você quiser ir para um ambiente que você se sinta melhor. Sabe? Pode começar a usar o humor, se você não tiver nesse momento, né, de explosão dentro de você. Sabe? Assim, tem muita coisa legal para fazer. E aí, eu acho que eu acabei esquecendo. Ai, é muita coisa para falar, né? Que você falou, né, de pessoas, pais que passam o dia inteiro fora. Programar momento especial. É muito, porque assim, mais do que quantidade, a qualidade é de extrema importância. E aí, nesse programar momento especial, a gente tem momentos especiais com todos os seus filhos. E se é uma família grande, tem um momento especial com todo mundo, tem um momento especial com cada um. Nossa, mas isso vai ocupar muito meu tempo, vai ocupar muito minha vida. Gente, educar é dedicar parte da vida. Né? Todo pai sabe disso porque passou. Educar é dedicar parte da vida. Programe momento especial. E você pode dar nome para isso. Fala assim, olha, o que nós vamos fazer no nosso momento especial da semana? Então, assim, nosso momento especial com vai ser assistir o filme que a gente vai escolher juntos. Com o outro. Aí, o momento especial com todo mundo. Isso é muito Permitir que a criança escolha potente. também, né? Qual que vai ser o momento dela. O que ela quer fazer Sim. naquele momento. E você se dedicar inteiramente.
colocar o celular no modo avião, né? E Gente, realmente se a gente pode, dedicar àquele momento. a gente pode surpreender demais quando a gente coloca a criança ou adolescente para propor soluções. Então, por exemplo, se está havendo um impasse, está havendo um conflito, pergunta para ela o que ela sugere, coloque ela para pensar numa solução. E aí, não é qualquer solução, uma solução que seja respeitosa para todo mundo. E não tem problema um adulto falar assim, olha, nesse momento eu não estou sabendo o que fazer, eu não estou sabendo como te responder, ou eu não estou sabendo como lidar com esse nosso conflito agora. Vamos pensar nós dois, ou nós duas, e vamos buscar uma solução? A gente pode surpreender muito com o que eles podem nos propor. E às vezes, muitas vezes, ele vai te mostrar uma necessidade. Sabe? A criação com apego, ela fala muito que por trás de um mau comportamento tem uma necessidade Não atendi. humana não atendida. Necessidade de carinho, necessidade de atenção, necessidade de sentir o amor, porque muitas vezes a gente acha que está amando, mas a pessoa não está sentindo esse amor. Né? A gente cuida, está fazendo todas as rotinas da casa, você está amando. Mas às vezes a pessoa não está sentindo esse amor. Gente, isso vale para todo mundo. Tá? A gente está falando muito da questão da maternidade, da paternidade, né, da familiar, do ambiente familiar, mas isso vale para qualquer ambiente, né? E, inclusive no ambiente Qualquer. escolar, eu acho que é muito importante a gente frisar essa questão, mas é muito importante a gente trazer para as crianças ali uma questão democrática até, eu acho. Né? Eu acho que a gente pode falar Sim, democrática, mas eu acho trazer que para pode a sim. turma, né, de um modo geral, que todo mundo participe ali dos contextos que acontecem, das demandas que acontecem na sala, né? Assim, quem tem muito interesse em aprofundar nesses estudos, eu indico, assim, de olhos fechados, o livro da Jane Nelson, que é a precursora aí da disciplina positiva. O livro dela chama Disciplina Positiva. Gente, ela traz tantas ferramentas. Ela propõe a reunião de família e também a reunião de classe, né, quando é o professor. E é tão legal, porque assim, eu sou doida para fazer uma reunião de família. Miguel ainda não tem idade, recomendo a partir de uns 4 anos. Mas é um momento em que todo mundo coloca, por exemplo, um recadinho na geladeira e coloca qual que é o seu problema ou qual que é a sua questão. E todo mundo se junta num momento de 10, 15 minutos para resolver as questões. E aí o foco principal é buscar uma solução que seja respeitosa para todo mundo e tirar o foco em punição. Porque a punição não ensina habilidades. Se você propõe a criança para solucionar, é genial. Às vezes o Miguel faz uma coisa bobinha, ele fala assim, ixi, mamãe, quebrei o carrinho, quebrei o brinquedo. Eu falei assim, e o que você pode fazer para solucionar isso? Aí ele vira e fala que ele é o mecânico e começa a fuxicar o brinquedo. Sabe? É umas coisas que parecem boba, mas não é. Derramou a água. O que você pode fazer para resolver isso? Em vez de, ai, você derramou a água, molhou meu tapete, molhou o sofá. O que você pode fazer para O resolver que que você isso? acha da gente Às vezes no começo limpar a gente tem que juntos, né? Eu posso te ajudar, ou então, ó, você pode limpar sozinho, vou te dar tal coisa para você limpar, vou estar do seu lado te ajudando, caso você precise, né? Mas dá a criança responsabilidade. Dani, nosso tempo tá acabando, o Instagram já começou a avisar. A gente fala muito, a gente, eu falo demais, né? Mas é um assunto também. muito gostoso. Eu queria aproveitar para te agradecer, né? Agradecer o pessoal que ficou até agora. Muitos comentários muito legais. Eu queria que ficasse salvo. Eu não sei se fica, eu acho que o comentário durante a live não fica salvo. Mas, gente, muito obrigada. Dani, muito obrigada, pessoal. A gente vai deixar salva a live aqui no Espaço Somari. Depois eu vou pedir autorização para a Dani para deixar salvo também lá no YouTube do Espaço Somari. E depois a gente marca para a Tá gente joia. continuar essa conversa. O que que você acha? Tá joia. Ai, tem tanto assunto legal, gente, para falar. É muito. Eu só recomendo que as pessoas aprofundem nos estudos, sabe? Não tenham medo de querer estudar para ser pai e mãe, sabe? De achar que tudo é extinto. E não é só, né? Nossa, tem muitas pessoas qualificadas falando sobre isso que nos ajudam a refletir. Verdade, muito obrigada. Tá, o pessoal perguntando, live 2 quando? Vou assistir. Gente, obrigada, boa noite. Eu acho que o Instagram vai fechar a gente. Tchau, tchau, Dani, muito obrigada. Tchau, gente. Até mais.
Ai, meu Deus, vai fechar. Fechou.